Muito boa tarde a todos. O meu nome é José Rui Gomes, sou presidente da APBI, Associação Portuguesa de Business Intelligence, e é com enorme prazer que estamos a dar as boas-vindas ao episódio número 40. Estamos aqui para mais um tema de conversa, em que vamos falar sobre gestão de serviços de IT baseados em dados e inteligência artificial. Este programa do BI 30 Minutos é promovido em matéria de equipas multidisciplinares, com pessoas de profunda experiência na área e, acima de tudo, fazemos isto para transmitirmos para redes sociais da APBI o conhecimento e a partilha das boas práticas que as entidades a quem convidamos, hoje temos a Warpcom, para fazer aquilo que é melhor a nível de Business Intelligence, a nível de dados ou inteligência artificial, nas áreas das tecnologias. Nós transmitimos este programa em YouTube, LinkedIn e Facebook. Também nas nossas redes sociais vamos divulgando outras formas do programa e de outros programas. Neste caso, este episódio é baseado num tema de conversa da gestão de serviços da IT e baseado em dados e inteligência artificial, onde conto com a presença e agradeço em nome da APBI ao Bruno Banha, de Service AI, da parte de inteligência artificial, onde é diretor da Warpcom, e ao Frederic Reintjes, que é Service AI Business and Development Manager na Warpcom, e aos dois agradeço por estar nesta conversa com o Hélder Quintela, uma pessoa que pertence à equipa do BI 30 Minutos e, acima de tudo, docente no IPCA. É para mim uma excelente oportunidade para ouvir pessoas desta área, para nos poder divulgar muito mais e enriquecer esta fonte de conhecimento e, acima de tudo, em parceria com grandes entidades. Agradeço também à parceria da IPWire, em que nos ajuda na parte da tecnologia para a transmissão deste evento e, acima de tudo, em nome da APBI, agradeço mais uma vez a vossa presença. Por isso, Hélder Quintela, o palco também é teu e então agora passo para ti para começarmos estas questões de conversa aqui com estes dois grandes atores. Olá, muito obrigado. Antes então de começarmos a afunilar a nossa conversa nos desafios da gestão de serviços da IT, como é que os dados, sejam os dados mais tradicionais, sejam os dados mais de analítica avançada, são utilizados e influenciam também esta transição ao nível da gestão de serviços da IT. Gostava de perguntar ao Bruno, quais são as principais áreas de serviços e também alguma da história da Warpcom. Obrigado também, da nossa parte, à APBI por este convite. A Warpcom é um integrador de serviços que também está em transformação para um MSP, ou seja, Managed Service Provider. Na realidade, a nossa história já vem de alguns anos, nós já estamos do século passado, começamos desde 1989 que existe a Warpcom, não com o nome Warpcom, mas mais com o nome que é mais conhecido para todo o público, que era Alcatel. Alcatel, neste caso Alcatel Portugal. Nós éramos um fabricante e é daí a nossa origem, e já tivemos vários nomes, já agora passando por todos eles, Next Tier One, Dimension Data e agora o Warpcom. Tivemos aqui um percurso. Começámos lá atrás na área que era telefonia, na área que era a parte de voz, chamada de voz. Depois acrescentámos com a componente de networking, basicamente tudo o que é comunicações. E nos últimos 10, 15 anos, a parte também de data center e cloud e também de cibersegurança. Nós, como eu disse, éramos um integrador de sistemas, portanto, o que nós fazíamos era identificávamos as necessidades dos clientes e do seu negócio e mapeávamos para a tecnologia. Estas tecnologias, estamos a falar de networking, como eu já disse, tudo o que tem a ver com a parte de infraestruturas, de ligação, quer seja na parte de LAN, WAN, e hoje em dia até com a virtualização da própria rede, com as soluções de SD-WAN e afins. E depois também na parte de telefonia. E na parte de telefonia é uma parte muito vasta, que vai desde a comunicação meramente de vídeo, voz, como videoconferências, como contact centers, todas essas áreas, onde
por acaso. A parte dos dados e a parte da inteligência artificial também integram e vieram ajudar muito, eu diria, nos últimos anos a desenvolver esta área. Parecia que estava um bocadinho de declínio, mas agora com a parte da inteligência artificial e dos dados voltou outra vez a retomar. Depois, a parte de data center e cloud, ou multi-cloud, que hoje em dia também fazemos toda a parte, tudo que tem a ver com infraestruturas, até diria híbridas, que pode ter na casa do cliente on-prem ou também na própria cloud. E, por fim, e não menos importante, eu diria que é mais transversal a todas elas, que é a cibersegurança, que cobre todas as áreas. Nós, como integrador de sistemas, o que fazemos é implementando as soluções, portanto, identificamos as necessidades dos clientes e implementando as soluções. E como Managed Service Provider, ou seja, como MSP, fazemos também, hoje em dia, o que a gente faz é liga-se um bocadinho aos resultados do cliente, ao que o cliente necessita, e fazemos serviços continuados. Não apenas instalamos e damos suporte, como também desenvolvemos e ajudamos os clientes a fazer essas soluções. Dentro das soluções de serviços geridos, mais recentemente estamos a apostar muito na área de cibersegurança, porque cada vez mais toda esta área baseia-se não apenas em soluções dadas por especialistas ou dadas na casa do cliente, mas cada vez mais com plataformas a nível mundial que recolhem vários dados de diversas fontes, que também nos ajudam a aprender e depois usar isso para replicar para todos os clientes. Isto é como um intelligence, ou seja, nós temos informação de vários lados e depois essa informação serve para utilizar para utilizar a todos os clientes. E é um bocadinho esse é o nosso foco agora, e é também onde nós estamos a desenvolver cada vez mais serviços. E pronto, e basicamente eu diria que para apresentar a WorkCom e para não focar só aqui na apresentação, é o que nós fazemos, sim. Frederic, a gestão de serviços da IT tem vindo a evoluir e se calhar a minha abordagem nesta primeira pergunta para si seria como é que a gestão de serviços de IT tem evoluído ao longo do tempo, ou seja, quais foram as principais marcas de evolução que foram surgindo e quais são atualmente os principais desafios, até para depois começarmos a ligar com a utilização dos dados e da inteligência artificial nesta área da gestão de serviços. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para partilharmos aqui um bocadinho daquilo que tem sido a nossa experiência relativamente a esta temática. Eu diria que eu, tal e qual como toda a gente aqui na WorkCom, sou um apaixonado por tecnologia. E eu acho que efetivamente nós neste momento estamos a viver uma era única, por assim dizer. Eu só me lembro de algo similar quando foi o boom do dot-com dos anos 90, não é? Que era tudo uma novidade. Só que eu acho que há aqui uma grande diferença, é que tudo neste momento está a acontecer de uma forma extremamente rápida. Portanto, para os entusiastas como eu, epá, isto é tudo espetacular, mas por outro lado temos aquela dialética de chega a ser até um bocadinho assustador de tão rápido que as coisas estão a acontecer, não é? Há muito este type do AI agora neste momento, mas embora o AI já ser uma tecnologia com alguns anos, não é? Esta parte do Gen AI agora aqui neste momento veio aqui efetivamente acelerar as coisas. Portanto, eu diria que o grande desafio que nós temos neste momento é que efetivamente tudo aquilo que nós fazemos a nível da IT tem que acompanhar esta velocidade. Ou seja, tudo tem que ser rápido também. Portanto, eu diria que esta temática da Business Intelligence, neste caso aqui, vem ajudar, e é aquilo que nós sentimos, pelo menos, ajudar à decisão. Ou seja, nós precisamos cada vez mais de conseguir, faça um problema ou faça um desafio, de conseguir decidir de uma forma rápida e decidir de uma forma acertada, ok? E isso não o conseguimos fazer se não tivermos os dados corretos, em primeiro lugar, e se não tivermos forma de correlacionar todos estes dados das diferentes fontes que nós temos, no sentido de ter métricas que acompanhem efetivamente o negócio e que nos permitem decidir de forma muito rápida. Portanto, eu diria que portanto, o principal desafio é mesmo isto, é acompanhar esta tecnologia, ou seja, continuarmos a conseguir entregar soluções e serviços de acordo com as expectativas do cliente e ajudar os clientes efetivamente nesta jornada, não é? Que é empolgante e desafiante ao mesmo tempo, e para isso necessitamos de ter dados para conseguir decidir rapidamente. E como é que categoriza esses dados em qualidade? Falou aí em dados? Em qualidade, como assim? Em qualidade, de facto, porque para termos bons resultados temos os dados, não é? Falou Claro. aí a qualidade. Como é que vocês trabalham tudo isso aí na WorkCom? Nós temos várias fontes, ou seja, nós temos dados tanto do nosso sistema de ITSM,
como temos os dados do nosso ERP, como temos o dado do nosso servidor de comunicações. Ou seja, temos que ter a garantia que os dados são corretamente tipificados ou seja, ter a tipificação correta para conseguirmos retirar isso, porque senão isto é aquela coisa, não é? Garbage in, garbage out, ou seja, se eu não tiver os meus dados com algum tipo de qualidade, não vou ter o output ou o outcome necessário que eu tenho. Obviamente, a parte de GenAI, podemos falar um bocadinho mais à frente, neste momento já permite fazer algum tipo de análise de dados que não estejam devidamente tabulados, mas eu acho que ainda há aqui algum gap. Portanto, é garantir efetivamente que temos os processos que obriguem, entre aspas, as pessoas a já tipificar os dados com base nos procedimentos que já temos, para conseguir efetivamente retirar o maior partido depois na análise desses dados. Bruno, e agora ligando também à forma como os dados são utilizados, certamente que tem evoluído também sobre o ponto de vista da maturidade da utilização dos dados, ou seja, subindo a escada desde, ok, estamos a utilizar os dados para perceber o que é que aconteceu de uma forma descritiva, depois evoluindo para no fundo, o diagnóstico, para uma análise multidimensional desses dados. Hoje em dia já muito do processo, e acredito que também na gestão de serviços de IT, se começa a evoluir sobretudo numa perspectiva prescritiva, como é que se podem utilizar os dados de uma forma mais avançada para conseguir que os dados nos apontem soluções para a resolução de eventuais problemas e melhorias também, não apenas dos problemas, mas também da melhoria contínua. Sim, nomeadamente a nível de podemos prever, não é? De preditividade, ou seja, ter análises preditivas. Muitas das vezes, nós como damos suporte, fazemos a gestão, muitas das coisas que nos aparecem são incidentes ou situações, como dizia há bocado o Fred, nós temos um ITSM, ou seja, onde recebemos todos os pedidos, e a questão é, cada vez mais nós temos que tentar até antecipar algum tipo de situações que possam acontecer. Não só para nós prevermos, e como disse, sermos preditivos, mas como também para atuarmos, e aí sermos reativos, nomeadamente em coisas rotineiras. Nós muitas vezes temos certo tipo de problemas, nós temos um parque muito grande de clientes e de dispositivos que fazemos a gestão. O que é que acontece? Muitas das coisas, eu não quero ser aqui exagerado nos números, mas que 50% do que acontece é repetido, ou seja, é algo que já aconteceu. Nós temos 3 linhas de suporte, né? A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Eu diria que muitos dos incidentes são resolvidos pela primeira linha, como coisas tão simples como falhou o acesso o cliente quer acessar com a password e falhou, dará um erro e que pede apoio, mais ao nível de informático. Há certo tipo de coisas que nós podemos automaticamente fazer. E hoje em dia, se calhar não recorrendo tanto ao recurso humano, porque tem que ser aproveitado para coisas de maior valor, não é? Porque uma coisa que acontece, se calhar se acontecer várias vezes, nós conseguimos automatizar e aprender com isso. E claramente esse tipo de informação é útil para fazermos isso. Nós ainda não fazemos ao dia de hoje, mas no futuro poderemos usar também a própria máquina a fazer essa correção. Ao dia de hoje ainda usamos muito, o utilizador nos pergunta-nos e nós respondemos, ou por e-mail, ou agora começamos também já com os bots, com áudio, a responder também com alguns bots, mas a ideia é dizer algumas ações para os utilizadores ou para o que tem que fazer. Mas num futuro muito breve, eu penso que se calhar não estou a falar de muitos anos, estou a falar de 1 ano ou 2, vamos ter capacidade também de fazer, bastante o cliente dá autorização e nós automaticamente fazemos essa alteração, ou seja, a própria máquina, não é? Com os dados que tem, conseguir atuar. Isso é uma das coisas que nós vamos poder fazer. Depois, as coisas mais complexas, o que serve é para ajudar os especialistas. Hoje em dia, um especialista também tem o conhecimento, mas quanto mais informação tiver, então se estiver trabalhada só com insights ou informação mais direcionada, também o ajuda a chegar à resolução dos problemas. E eu penso que isso é uma grande mais-valia que nós temos ao dia de hoje. Os nossos especialistas, eu diria que muitos deles, quer para fazer a análise, quer depois fazer os próprios relatórios dos incidentes, do que é que se passou, cada vez mais usam essa informação, e esta tecnologia vai fazer coisas que nós demorariam, eu diria às vezes até demorariam alguns dias, depois conseguimos fazer em poucas horas, ou seja, é muito rápido fazer com essa informação que ajuda os especialistas. Eu vejo aqui também esta questão dos dados quase como... E eu penso que a gente vai falando isso mais à frente, mas que hoje em dia temos aquela questão dos agentes, não é? Ou seja, podemos ter agentes que nos vão ajudando, especialistas em várias áreas, e nós podemos passar por ter várias áreas, vários conhecimentos, e com essa informação toda nós podemos tomar a decisão. Eu ainda me lembro, eu tinha aqui apontado, quando nós usávamos os dados, isso já foi há algum tempo, nós vendíamos soluções, como eu já disse, nós vendemos soluções de infraestruturas, e uma das coisas que é muito comum nos pedirem isso, por exemplo, os municípios, e não só,
que era nós pormos soluções de Wi-Fi, e depois o Wi-Fi era gratuito para os clientes. Era gratuito, mas o que é que acontecia? O que é que nos pediam para trazer os dados? Era o cliente, quem se ligava ao Wi-Fi, tinha que pôr os seus dados e tinha que usar uma plataforma para se autenticar, ou seja, não era meramente só por inventar dados. Ou seja, eu lembro, por exemplo, que nós tínhamos era com o Facebook, em que o Facebook, ele tinha uma autorização, tinha que dizer, não dizia o nome, porque estava anonimizado, mas tinha que dizer a faixa etária e tinha que ser o género. E com base nessa informação, os municípios usavam isso, por exemplo, para fazer eventos. Vamos imaginar, só para dar aqui um exemplo. Sábado à noite, era mais, por exemplo, faixa etária dos 20 aos 30, dizia quanto tempo é que eles estavam ligados, por exemplo, naquele espaço estavam ligados cerca de 1 ou 2 horas, e eles utilizavam essa informação para fazer eventos específicos, e depois até utilizavam isso aqui de uma forma mais comercial, quer dizer, para os promotores, né, para quem ia participar, diziam assim: garanto-vos a vocês que vocês vão ter X pessoas, porque em média, né, com base no histórico, vão ter X pessoas. Então, ou seja, usavam os dados aqui numa outra perspectiva. E isso também tinha uma operatividade, ou seja, eu conseguia dizer, olha, eu vou ter eventos, consoante a época do ano, ou seja, conseguia ter aqui uma série de informação que permitia os clientes. E isso ajudava, já agora, nós queremos integradores, ajudava não só a vender a infraestrutura, como depois a partir dessa infraestrutura, ou seja, os dados, na verdade, os dados é que é aquilo importante. A infraestrutura era apenas o meio, porque os dados é que servia o propósito do cliente, ou seja, o que o cliente queria era realmente usar esses dados para poder promover, neste caso, mais eventos dentro da sua organização. Portanto, isso era mesmo muito interessante. Só uma Já questão. agora, Sim, força. Sim. queria também só complementar aqui, se fosse possível, aqui aquilo que o Bruno falou relativamente à importância dos dados, para dar-vos até um exemplo real daquilo que aconteceu comigo e como é que se inicia esta relação que eu tenho e que acho que vou manter até ao final da minha carreira profissional com a parte de Business Intelligence, ok? Portanto, toda a minha vida profissional foi feita na área de entrega de serviços. Okay? Sempre a trabalhar junto às equipas, portanto, era responsável na altura para a entrega dos serviços, todos os serviços da WorkCom. Todos trabalhávamos no mesmo sítio, portanto, a importância dos dados existia, havia outros sentidos, por assim dizer, que não a tornavam tão importante. O que eu quero dizer é que ao trabalhar exatamente no mesmo sítio, temos aquele feeling, sentimos se temos um analista que está mais ou menos estressado e conseguimos antecipar alguma coisa que não esteja a correr como estávamos à espera. Só que em 2020 aconteceu algo peculiar, não é? Aconteceu o Covid e nós, de um momento para o outro, fomos todos para casa. E eu, enquanto responsável por esta área, comecei a sentir-me um bocado um bocado perdido no sentido de já não tenho aquela ligação direta com os meus analistas, ou seja, já não consigo sentir. Comecei a pensar para mim próprio o que é que eu consigo fazer para tornar isto diferente, ou seja, eu na altura, basicamente, as métricas que eu retirava-as 2, 3 vezes por mês, portanto, ainda era algo time consuming, ou seja, tinha que ir a várias aplicações, às várias entidades, fazer o download dos ficheiros, correr macros em Excel e pronto, e lá tinha os meus indicadores, daí só fazer 2 ou 3 vezes por mês, e a coisa até aí corria bem. E eu ali, com o Covid, com toda a gente em casa, comecei a pensar, já não tenho aquela direta aos meus analistas, como é que eu consigo ter aqui alguma coisa que me possa fazer antecipar algum tipo de problema. E foi aí que, após investigar, tal coisa, apareceu uma ferramenta chamada Power BI, não estou aqui a fazer publicidade à Microsoft, mas pronto, é aquilo que nós utilizamos. É o normal, Power BI. É o normal, exatamente. E efetivamente, após cerca de 2 semanas de trabalhar e aprender como é que a ferramenta funciona, consegui criar dashboards que me foram buscar informação via API às várias fontes relevantes, portanto, ao meu ERP, ao meu sistema de ITSM, à minha central telefónica para verificar as chamadas, à parte do Exchange, e fiquei com uma sensação que nunca tinha tido antigamente. Ou seja, eu todos os dias, com aquele meu dataset e com as regras que eu tinha definido, todos os dias, e passou a ser uma rotina. Todos os dias chegava ali, a primeira coisa que eu fazia é efetivamente fazer um refresh aos meus dados e conseguia perceber-me ali em 2 minutos aquilo que se tinha passado no dia anterior. E diretamente saber onde é que alguma coisa tinha corrido menos bem, conseguir falar com o analista onde aquilo tinha corrido menos bem, falar com ele a tentar perceber o que é que aconteceu e corrigir logo diretamente na altura e evitar que a coisa voltasse a acontecer. Além disso, permitiu-me também fazer uma análise histórica daquilo que estava a passar, backlogs,
quantidade de tickets abertos, quantidade de tickets via BU, ou seja, basicamente permitiu-me fazer aquilo que eu falei na minha primeira intervenção, que é ajudar efetivamente na decisão. Ou seja, nós vermos que alguma coisa está a correr menos bem e muito rapidamente conseguir ter uma ideia do porquê que está a correr menos bem naquela altura. Pá, e claramente, eu agora hoje em dia já é quase um vício, cada vez que tenho um desafio novo, eu penso onde é que eu consigo ir buscar informação para aquilo ajudar-me nas novas tarefas que eu tenho que fazer. Sim, sim, sem dúvida. Essa era, é muito interessante essa perspectiva e veio reforçar e abrir também esta pergunta que eu há pouco tinha para o Bruno, que é, no fundo, também perceber sobre o ponto de vista da vossa inovação baseada em dados, se neste momento, nesta inovação baseada em dados, porque também se tem questionado muito se a inovação baseada em dados das organizações tem que ser feita através de novos serviços ou de novos produtos, mas a verdade é que se calhar o maior impacto e mais rápido é sobretudo na forma como se trabalha e como se fazem as tarefas, e há pouco vocês os dois falavam disso. Olhando para a vossa organização, onde é que vocês têm sentido mais essa inovação? Ainda na forma de trabalhar e de responder melhor, também já na parte de serviços e dos serviços que fornecem? Então, se calhar eu posso responder aqui um bocadinho primeiro, e acho que eu vou focar mais nos serviços de SOC que nós entregamos, ok? Portanto, a WorkCom já entrega este tipo de serviços há sensivelmente 9 anos. E o que é que muito assim, muito high level, o que é que nós fazemos na entrega destes serviços? Ou seja, o que é que são estes serviços de SOC? Pá, estes serviços de SOC não são nada mais, nada menos do que uma análise, pá, de uma quantidade enorme de dados, okay? No sentido de conseguirmos detectar efetivamente se há alterações a um padrão qualquer que possam indiciar que há algum tipo de comprometimento. Isto muito high level. E, obviamente, sendo uma quantidade enorme, e quando digo uma quantidade enorme, é mesmo uma quantidade enorme de dados que tem que ser analisada, isto é humanamente impossível ser feito sem a ajuda de ferramentas. Tal e qual como eu disse, nós já entregamos isto há algum tempo. Na altura, entregávamos com a tecnologia que existia e que ainda existe hoje em dia, onde a correlação destes vários dados era feita quase de forma manual, ou seja, com regras de correlação que nós fazíamos, onde dizíamos, numa determinada janela horária, se eu tiver um dado do tipo A mais um dado do tipo B, vou gerar um alerta do tipo C. Ok? Tal e qual como eu disse, a tecnologia tem dado a evoluir. E nós também, para estarmos sempre à frente, temos que acompanhar esta tecnologia. Portanto, fizemos aqui o nosso trabalho de casa e hoje em dia já entregamos serviços com outro tipo de ferramentas, que basicamente estamos a mais, aliás, todo o modelo deste tipo de ferramentas é todo igual. Portanto, são ferramentas baseadas na cloud porque necessitam efetivamente de computação, todas elas com um data lake comum, onde são lá colocados os dados, e depois vamos ter, por cima deste data lake, vamos ser auxiliados por inteligência artificial. Okay? Portanto, por um lado, vamos ter aqui motores de machine learning que vão nos ajudar a traçar, por assim dizer, um perfil de um cliente, não é? E até temos certos casos de uso que podem demorar tipo um mês até aprender o padrão dos dados do cliente. Dou-vos um exemplo muito simples. Vamos imaginar uma organização que entre a 1 da manhã e as 4 da manhã faz backups para a cloud. Ou seja, vai haver, durante aquele período, uma grande transferência de dados para fora. E o que estes modelos vão fazer é vão aprender este comportamento, ok? E não nos vão alertar porque aquilo basicamente é o comportamento normal que existe. No entanto, se fora dessa janela horária surgir uma transferência qualquer, obviamente que eu vou ser alertado. Ou seja, este tipo de mecanismos ajudam efetivamente os analistas a serem mais eficientes e muito mais rápidos naquilo que fazem. Outro ponto muito importante também, e aí entra mais, se calhar, a parte da GenAI, que é, com base naquilo que eles veem, portanto, nós com a tecnologia antiga éramos muito bons a analisar alertas de uma forma isolada, okay? Portanto, detectar um endpoint está a ter uma comunicação para um domínio malicioso, por exemplo, mas isso só não chega. Ou seja, aquilo que eu necessito saber é porque, ou seja, eu consigo bloquear aquela ligação, mas eu preciso saber porque é que aquela ligação foi efetuada.
e a GenAI aqui neste caso o que nos ajuda é efetivamente a juntar as peças do puzzle. Ou seja, vamos imaginar que aquela ligação foi originada por um e-mail que entrou tipo 30 minutos antes para aquele endpoint que continha um link malicioso. O próprio AI vai conseguir detectar esse padrão e vai-me dizer, olha, houve esta ligação, mas antes disso houve aqui um e-mail que continha um link para aquele lado e permite-nos, ou seja, permite-nos corrigir a anomalia desde a sua origem. Coisa que com a tecnologia tradicional, por assim dizer, conseguimos fazer, mas posso-vos dar exemplos que às vezes demorávamos mais de um dia para tentar descobrir. E isto agora, neste momento, é feito em minutos. Ok? Portanto, esta tem sido a grande ajuda que esta nova tecnologia nos faz no que toca a este tratamento de dados. O Frederico abriu aí uma questão e Bruno, e já lhe dou a palavra também para se quiser complementar aquilo que o Frederico acabou agora de enunciar, mas eu vou aproveitar para introduzir um outro tópico também, relacionado com a questão dos modelos preditivos. O Frederico falou há pouco que os modelos preditivos vão aprender o comportamento do cliente. A minha pergunta é se de facto os vossos modelos estão segregados, os vossos modelos e os vossos dados de utilização estão segregados por cliente, ou se há também uma base comum e um ponto de partida em que há algum já comportamento global apreendido e que depois vai ser fine-tuned por cliente. Os dados, ou seja, nós as plataformas que utilizamos são todas plataformas multi-tenant, ok? Portanto, não há ligação entre os dados por clientes. Portanto, cada cliente tem os seus dados e não há ligação entre eles. Agora, se me perguntar se o algoritmo que estas plataformas utilizam vão verificar comportamentos que possam ser iguais entre clientes, não lhe consigo responder ao certo, diria que se calhar provavelmente sim, não é? Mas não há efetivamente, ou seja, não há mistura de dados entre clientes. Era completamente impossível ser assim e não estaríamos compliant com todas as normas que existem. Okay? Bruno. Sim, mas já agora também, ainda para comentar, assim, mas há informação que estas plataformas, portanto, eu queria dizer que cada vez mais os serviços que nós fazemos são muito, e que estamos a lançar, são muito baseados em plataformas, porque tem a ver também com o conhecimento que é feito, ao ficar, como eu disse há pouco, todo o conhecimento que essas plataformas também conseguem adquirir. Por exemplo, no caso aqui, o Fred estava a falar mais do comportamento, mas, por exemplo, no caso de incidentes, como eu estava a dizer, de coisas repetidas, nós, muitas vezes, o conhecimento não tem que ser todo nosso da WorkCom. Nós trabalhamos com fornecedores que eles próprios têm, até a nível mundial, informação. E nós, muitas vezes, o que fazemos é interagirmos com essas entidades. Por exemplo, eu, muitas vezes, até para avaliar, até em questão de custo, até tem a ver com o negócio, que é, muitas vezes eu tenho um cliente que diz, e nós fazemos a gestão de vários parques informáticos, e o cliente dá um parque informático, há fabricantes que eu conheço, outros não conheço melhor, até estou certificado, tenho capacidade, outros não conheço, mas cada vez mais todos eles têm acesso a informação sobre o tipo de equipamentos que estou a gerir, e o que eu posso fazer é, eu faço a gestão dos equipamentos, e quando acontece algum incidente, ou mesmo, e até antes de acontecer, mesmo até para fazer a parte da proposta, eu consigo perguntar aos fabricantes para aquele tipo de equipamentos qual que é o tipo de avarias que têm. Eu vou dar um exemplo muito prático de uma coisa que aconteceu aí muito recentemente connosco. Nós vendemos uns equipamentos para um cliente a nível nacional, com mais de 1000 sites, não posso dizer quem é o cliente, e nós começámos a detectar um padrão que era as fontes de alimentação, as ventoinhas falhavam com muita frequência. Eu diria mesmo que todas as semanas tínhamos sempre 1 ou 2 equipamentos que falhavam. E nós, quando fomos perguntar essa informação a esse fabricante, eles não sabiam ainda, portanto nós utilizámos, e eles começaram também a usar essa informação para outros clientes. Aí não identificamos ninguém, tem a ver com o próprio produto em si, e isto que nós fizemos para outros, também há outro tipo de situações que servem para nós. E nós, quando estamos a fazer propostas, ou até a elaborar uma proposta para esses clientes, conseguimos, em função dos equipamentos que vamos fazer, conseguimos dar um padrão, conseguimos dar um valor. E mais próximo da realidade. No passado era um bocadinho às cegas. Quantos equipamentos tem? Olha, é aviar. Olha, são 5 suítes, ou são 50 suítes. Hoje em dia não. Eu, consoante o tipo de equipamento, até pelo modelo e o part number, eu como tenho mais informação, e eu consigo saber, eu consigo ajustar a oferta que eu tenho em função dessa informação. Era uma coisa que no passado não existia sequer. Isso nem sequer tínhamos essa informação. E hoje em dia conseguimos fazer isso.
Para além dos dados, também começamos a usar a parte da inteligência artificial. O que é que está a acontecer hoje em dia? Nós temos aí alguns fabricantes, mas aí que temos mais relação. O que é que acontece? Eles próprios também têm a inteligência artificial deles. Nós conseguimos falar ou seja, em tempo real, coisas estão a acontecer, nós conseguimos perguntar para nos dar informação, que são dos agentes, eu posso ter várias fontes, eu falo com eles e ter essa informação. Nós estamos também agora a desenvolver, e está praticamente pronto, já temos aí o MVP, que é, ou seja, de um portal cliente ou uma aplicação de cliente, onde nós também damos acesso a essa informação aos clientes. Nós, no passado, o que é que fazíamos? Tínhamos um portal cliente, como o Fred sabe muito bem, e era listas de incidentes e não sei o quê, e alguns dashboards. Hoje em dia, o cliente entra no nosso portal, na nossa aplicação, e pergunta qual foi o incidente que aconteceu isto. Ou seja, ele faz perguntas e nós Tem um damos respostas. chatbot. É, exatamente. Um É um bot que consegue. chatbot Ou seja, o cliente inteligente. pode olhar para os dashboards, mas perguntar: olha, para este dashboard, pá, faz-me uma análise. E ele, em tempo real, faz uma análise só daquele dashboard, ou correlacionar com outro, ou eu sei, qual foi o incidente mais grave que eu tive? Ah, foi isto. E depois vou questionando, ou seja, consigo ir perguntando ao bot e ele vai dando coisas cada vez mais específicas. Até chegar ao ponto que ele diz: olha, faz-me mesmo um relatório para eu mandar para alguém. Imaginem, por exemplo, que é um analista, não é? Está a fazer, e diz: olha, vai perguntando, faz-me mesmo um relatório para mandar para alguém. E nós damos no ponto de fazer o relatório sozinho, mas é para aí que estamos a caminhar. Mas, ou seja, o que quer dizer é assim, o próprio cliente, hoje em dia, com a aplicação, consegue ter uma informação muito mais precisa e consegue ir perguntando dúvidas que tem. Assim, obviamente, muitas vezes gosto de olhar para aqueles dashboards todos bonitos, com gráficos, mas às vezes perceber o que lá está, não é? E eu com perguntas e com dúvidas, e principalmente pelo conhecimento que eu tenho, não é? Eu posso ser mais virado mais para o negócio, não percebo tanto da tecnologia, e eu consigo fazer essas perguntas e consigo dar essa informação. E isso, nós, hoje em dia já conseguimos trabalhar isso e dar isso aos clientes. Nós E na temos parte do suporte também tem alguma coisa assim desse género? Já que falou. Sim. Suporte, sim. É incidentes, é isso que está a apontar? Suporte de incidentes? Exatamente. Suporte, por exemplo, há uma avaria, há qualquer coisa, ter ali uma resposta, poder dar, o cliente ter logo ali. Nós, por exemplo, nós muitas vezes tínhamos aquelas perguntas mais frequentes, não é? Que os clientes, o nosso analista fazia as perguntas e ele tinha essas questões. Nós, se um cliente nos ligar, o nosso analista consegue ver as perguntas tipo e as respostas, mas se o cliente for à aplicação, hoje em dia nem precisa falar com o nosso especialista. Ele próprio consegue fazer as perguntas e nós vamos respondendo. E não é meramente, e é generativo, ou seja, não é eu faço uma pergunta e ele vai dar uma resposta já pré-feita, não. É feita na altura, ou seja, com base na informação que está a acontecer em tempo real. Sim. Sim, temos isso para incidentes, sim. Mas a conversa é sempre boa, mas o tempo corre muito rápido. É verdade. Então, para fecharmos, eu lanço aos dois o desafio de identificarem 2, 3 aspectos que são de facto desafios e inovações que vocês estão à espera que aconteçam. Hoje em dia, quando a gente fala em inovações e que está à espera, isto acontece tudo muito rápido e às vezes de forma diferente. Mas tendo por base o vosso conhecimento, o que é que vocês estão a ver a acontecer nos próximos meses, digamos assim? Aqui várias coisas a acontecer. Eu vou falar aqui um bocadinho de como é que nós, também a relação, como é que nós partilhamos, porque assim, às vezes não é só como nós funcionamos, é como partilhamos isto com os clientes e dar acesso. Uma das coisas que eu falei aqui, pronto, é para ter esse bot para nós interagirmos, mas uma das coisas que nós queremos fazer e estamos cada vez mais a caminhar nesse sentido, é, por exemplo, entrar num mundo imersivo, ou seja, no metaverso, por exemplo. Uma das coisas que nós podemos fazer é dar aos clientes a possibilidade deles próprios. Vamos imaginar um cliente que tem uma situação a nível da cibersegurança que está uma crise. E muitas vezes é preciso fazer uma sala de crise, não é? Vamos todos para aquela sala, vamos todos reunir. Hoje, cada vez mais, cada um está em seu ponto, não é? Não estamos todos, como dizia há bocado o Fred, estávamos todos no mesmo centro de comando, não é? Agora estamos todos espalhados. Nós e até o próprio cliente. E até o próprio bot. Já agora, eu consigo juntar tudo num espaço imersivo, consigo ver os dashboards, no metaverso eu consigo, pronto, pode ser com os óculos, mas eu não preciso ter com óculos, mesmo no PC eu consigo fazer, eu consigo ver toda a minha infraestrutura e saber o que é que está a acontecer em tempo real. Tudo o que eu tenho nos dashboards, no meu wallboard que tenho aqui, no nosso command center, que os nossos analistas estão a ver, eu posso partilhar, obviamente, a informação de cada cliente específico e para cada cliente, isto é tudo isolado, mas consigo ter essa informação em tempo real. O próprio cliente pode entrar e perceber e também ajudar nessa tomada de decisão. E assim com o bot, nós temos aí uma ação que vimos até aí, uma coisa que estamos a explorar, o próprio bot, nós estávamos a falar todos, entre nós, não é? E o próprio bot também falava connosco, ou seja, é uma coisa muito gira. E depois aquilo era um problema, neste caso específico, era um problema, tinha a ver com ligações. Ou seja, nós tínhamos os vários sites, tínhamos a rede toda do cliente, nós conseguimos ver, ou seja, era mesmo imersivo, nós conseguimos ver os sites do cliente e no link onde havia o problema, ele começava a pôr a vermelho
e nós sabíamos na rede toda onde é que estava o problema, era naquela ligação ali. Depois conseguimos entrar no equipamento, fazer drill down, ou seja, entrar cada vez mais no equipamento, até ir ao ponto de dizer assim, dá este comando, por voz, antes de ir por voz, dá este comando. E ele dava o comando e corrigia automaticamente. Ou seja, isto obviamente que isto já existe, e já há fabricantes que fazem isto. Nós é algo que queremos ver, mas acho que cada vez mais começa a ser interessante, porque assim, começa a ser imersivo, ou seja, conseguimos juntar num ambiente virtualizado, não é? Vários especialistas que estão em qualquer parte do mundo e também ajudam na decisão. E também com a inteligência artificial, ou seja, juntamos inteligência humana, inteligência artificial, os dados que estão ali, que conseguimos ver de uma forma até gráfica, e todos tomamos uma decisão. E até a ação preventiva, não é? Automática, se calhar, de geração, que com um clique ou como dizer assim, atua. É exato. Sim, é mesmo assim. Nós temos este fabricante em concreto até tinha os equipamentos deles, ele conseguíamos ir ao ponto de que também podemos chamar isto agora também chavões, mas é o digital twin, ou seja, eu consegui ter a infraestrutura do cliente, eles tinham vários servidores com várias aplicações, nós conseguimos ter isso no ambiente neste tal metaverso, e eu conseguia ver até a placa onde estava a ver o problema, ele mostrar. Eu até punha, nós até precisamos, com óculos virtuais, nós tínhamos assim um comando, e eu punha lá em cima e ele até me dizia o tipo de erro estava a ter. Obviamente que era uma simulação, era só para nós testarmos, mas claramente é para aí que veio o caminho, ou seja, para a interatividade. E eu acho que é aí, e aí até o cliente sente-se, pronto, ou seja, tem uma noção mais. Porque às vezes estamos a falar de coisas que é, vemos o dashboard, vemos um esquema, mas não é imersivo, não tem tanta dinâmica. E nós aqui conseguimos ter e conseguimos fazer isso. E isso claramente é muito importante. E nós aqui estamos só a falar de redes, o ambiente que eu estava aqui a falar é um ambiente mais de uma rede dita normal, de uma arquitetura normal. Agora imaginem, por exemplo, nas áreas de IoT que nós também trabalhamos, em que temos, por exemplo, uma grande zona cheia de sensores, tem milhares e milhões de sensores. Então é muito mais difícil descobrir. Se eu conseguir de uma forma imersiva estar nesse espaço, visualizar mesmo o espaço físico, não é? Uma fábrica, um ambiente, eu consigo detectar onde é que está, é muito mais fácil chegar. Eu acho que isso é claramente para aí que caminhamos. E claramente começamos a ficar muito, muito virtualizados e muito cyber, não é? Faz lembrar sempre o Matrix, que estamos todos a viver naquele mundo. Mas eu acho que é para aí um bocadinho que também caminha. Já agora eu acho que é para aí um bocadinho também um caminho que caminha. E do ponto de vista das soluções que nós temos, os clientes cada vez mais gostam desse tipo de coisas, que é perceber onde é que estão, não é? Porque muitas vezes é só o especialista, ali não, estamos todos num espaço imersivo e podemos todos partilhar o que é que está a acontecer. E eu diria que, pronto, eu falei muito no futuro, este é um futuro já se calhar um mais longínquo, mas já existe, mas que já existe, que não é totalmente, não está assim tão longe de nós. Mas o Fred era o que eu ia dizer, eu vou ser um bocadinho mais rápido e um bocadinho mais terra a terra, um bocadinho mais conservador. Portanto, basicamente, eu e o Bruno, além das funções que nós temos, fomos desafiados também para criarmos uma comissão para endereçar o tema da AI dentro do WorkCom e como é que conseguimos alavancar esta tecnologia para nós trabalharmos melhor aqui internamente e, se calhar, a possibilidade também de criar novos serviços que possam ajudar também os clientes neste desafio e neste percurso apaixonante. Eu diria que eu vejo efetivamente, e nós já trabalhámos muito durante o ano passado com a criação de bots, não é? E temos vários bots já criados que nos ajudam efetivamente ao negócio. Eu acho que vejo aqui o futuro mais este ano em criar bots com esteroides, por assim dizer, que basicamente são os agentes da AI, não é? Ou seja, não vamos ter só alguém que nos vai responder a questões, mas nós vamos conseguir criar um agente, portanto, para efetuar tarefas. Ou seja, dar-lhe um cérebro, portanto, fazer uma ligação a um LLM qualquer que nós quisermos, seja ele da OpenAI, o Claude ou outro qualquer, ok? Dar-lhe uma memória também, portanto, dados específicos, ou uma base de dados vetorial, ou aquilo que for necessário sobre um tema específico, ok? E depois dar-lhe ferramentas, ou seja, permitir que, sim, dar-lhe ferramentas como ligar a uma conta de e-mail, ligar a um chat, ligar a um Slack, para que ele faça efetivamente tarefas. Ou seja, nós conseguimos efetivamente automatizar a 100% as tarefas. Porque, eu acho que há muita gente que diz que já tem automatismos a 100%, mas eu acho que ainda é cedo para o fazer. É verdade que os modelos, os LLMs, têm vindo a evoluir no sentido que as respostas já são mais assertivas, mas a realidade é que de vez em quando, não sabemos porquê, eles alucinam. Portanto, há sempre a necessidade de alguém fazer algum tipo de controle. Ou seja, nós utilizamos muito, por exemplo, eu na minha carreira profissional ainda não encontrei nenhum técnico que gostasse de fazer reportes, portanto, utilizamos muito
o Gen AI para fazer reporting, ok? Aliás, utilizamos o Power BI para fazer um esqueleto do nosso report, onde ele vai buscar os dados, cria uma estrutura, criamos gráficos, criamos isso tudo, e depois utilizamos os tais GPTs customizados para nos ajudar no conteúdo desses relatórios. Agora, obviamente que aquilo não é colocar lá os dados e depois carrapachar aquilo que o modelo nos dá em troca, tem que sempre haver, efetivamente, tem que haver aqui um olhar crítico do analista que está a fazer o report, no sentido de corrigir e de aprimorar efetivamente o output. Agora, conseguimos fazer reportes tipo em 15 minutos ou em 20 minutos, que antigamente se calhar demorávamos uma manhã para fazer, já é possível o fazer. Portanto, nesta parte ajuda imenso e acho que efetivamente esta questão dos agentes AI vai ser aquilo que vai ser a trend de 2025 e vai ser aquilo que vai ser mais falado. Muito obrigado, foi muito construtivo e muito, muito informativo. Muito obrigado. Obrigado nós. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Foi um prazer enorme. A Associação Portuguesa de Business Intelligence agradece muito e a vocês estarem com esta partilha e nós aqui envolvidos nesta conversa. Foi muito enriquecedora, acima de tudo porque com esta participação e interação, além disso, enriquece a nossa missão, que é partilhar este conhecimento, novas envolvências que vamos tendo na vida das organizações e também na vida ativa das pessoas. O mundo cada vez é mais rápido nesta área das tecnologias. Parabéns ao Warpcom, que está a conseguir liderar agora novas áreas e sinergias. Esta partilha de conhecimento daquilo que já fazem também. Agradeço muito ao Bruno Benha e também ao Frederico e também ao Helder Quintela por estar aqui nesta moderação comigo e, acima de tudo, por esta valiosa informação em que podem ver este episódio, verem outros e, acima de tudo, acompanharem-nos pelos nossos canais de redes sociais e pelo nosso site. Acima de tudo, partilhamos a informação, partilhamos o Business Intelligence, também fazemos tudo para que cada vez mais possamos enriquecer Portugal continental, a Madeira e os Açores, mas, acima de tudo, levar o bom conhecimento às organizações públicas e privadas. Por isso, contem com a APBI, vejam novos episódios. Dentro do próximo mês teremos outro episódio, por isso, muito obrigado a todos e o meu nome e em nome da APBI, obrigado, uma boa tarde e até breve. Obrigado nós. Uma boa tarde. Obrigado.